Olá, paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula nossa da Escola Dominical, ou a Escola Bíblica. Estamos aqui hoje, mais uma vez, no templo sede da Assembleia de Deus de São Lugero, cujo pastor-presidente é o pastor Raimundo Eufrásio. Nós estamos aqui lecionando a lição do primeiro trimestre de 2024. O tema desse trimestre é o corpo de Cristo, a origem e a vocação da igreja no mundo. Essa lição aqui. E hoje a gente vai estar ministrando a lição de número 4, a igreja e o reino de Deus. Esse é o título. O texto áureo dessa lição é: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. A verdade prática dessa lição: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. A leitura em classe, ela está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 17. Diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino, e disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homem. Então hoje nós vamos estar estudando sobre o reino de Deus. O primeiro ponto aqui: o reino de Deus ele é universal, universal, no sentido de que Deus não está limitado a um grupo específico de pessoas, e nós vamos ver um pouquinho para frente. Então, sobre a universalidade do reino de Deus, também sobre a soberania de Deus, tanto no passado, no presente, como no futuro, e a participação de Israel e da igreja nesse reino. Então, o que é o reino de Deus? As características do reino de Deus, do governo de Deus, como se dá essa soberania, e como se dá tanto no passado, no presente, como no futuro, e qual a participação de Israel e da igreja nesse reino. O primeiro tópico dessa lição é a natureza do reino de Deus. Então nós vamos ver um pouquinho sobre a natureza do reino de Deus, entender algumas características. O primeiro ponto importante para saber a respeito do reino de Deus: o reino de Deus ele é universal. A Bíblia nos ensina que antes de existir mundo, antes de existir a terra, antes de ser criada, Deus já existia, de eternidade a eternidade. Então Deus ele é soberano, não apenas sobre a criação que conhecemos aqui na terra, sobre a terra em si e o mundo, mas sobre todo o universo. Deus ele é soberano sobre isso. Então o reino de Deus ele é universal. Outra característica importante do reino de Deus é que, como Deus criou todas as coisas, e falando especificamente dos seres vivos, o Deus ele domina sobre todas as coisas, tanto as visíveis como as invisíveis. Por exemplo, falando de coisas mais materiais, o mundo ele é regido por leis. Por exemplo, a lei da gravidade. Todo objeto que é jogado para cima, ele é atraído para o centro da Terra com uma certa aceleração. A lei da gravidade. Nem todos sabem do nome dessa lei, mas todos sabem que isso acontece. Apesar de ela ser invisível, tudo que Deus criou perfeito, regido por essas leis que Ele mesmo criou, que é invisível aos nossos olhos. Mas outro ponto importante também é que Deus ele domina não só sobre os seres visíveis, tipo o homem, sobre os animais, mas Ele domina também sobre os seres invisíveis, o mundo espiritual. Deus não criou apenas o ser humano, mas Ele criou os anjos, tanto os anjos caídos, conhecidos como demônios, mas como também os anjos que servem a Deus e servem a igreja e o seu propósito. Deus é soberano sobre
toda essa criação. A soberania, né, outro ponto importante que a gente precisa compreender a respeito do reino de Deus, né, sobre a soberania divina, né, os acontecimentos no mundo. É natural a gente ouvir falar, né, bastante, né, mas se Deus é bom, se Deus existe, né, por que Ele permite tanta barbaridade nesse mundo? Né, porque Ele permite tantas coisas ruins acontecerem com pessoas boas, porque Ele permite tantas atrocidades. Se Deus é amor, se Deus realmente é tudo aquilo que dizem, por que Ele permite isso? Né? Apesar de Deus ter essa soberania, mas tem uma característica importante que nós devemos conhecer de todos os seres que Deus criou. Deus dotou, né, esses seres do livre-arbítrio. Então, o sofrimento que hoje nós passamos, né, não é fruto da incapacidade de Deus ou do abandono de Deus, mas é apenas fruto das escolhas que nós fizemos. Né? Deus deu a liberdade do ser humano de escolher o caminho que ele queria seguir. Né? Ele escolheu um caminho que levou à dor, o sofrimento, a tristeza. Infelizmente, né, existe escolhas de pessoas ruins que acabam afetando pessoas boas. Mas lá no âmago, lá na origem de tudo, né, começou com o ser humano criado lá no Éden, aonde Deus disse o que era certo e disse o que era errado, né, e o ser humano, né, optou por não obedecer a Deus, né, era livre para escolher e arcou com as consequências desses atos. Então Deus é soberano, Ele não perdeu o controle do universo, né, Deus não perdeu a mão, né, Deus não abandonou a sua criação, Deus não abandonou o mundo, né, Ele está no controle de todas as coisas, Ele ainda é soberano, simplesmente Ele permite que o ser humano ele viva as suas escolhas. Né? E esse tipo de entendimento nos ajuda a compreender, né, por que às vezes, né, a gente vê tanta maldade no mundo. E a maldade no mundo nada mais é do que reflexo do coração do homem. Né? O homem dentro de si é mau. Ele permitiu que o mal brotasse. Né? Deus não criou o mal. Apesar de Deus ter criado Satanás, mas não criou o mal. Mas Satanás permitiu que a maldade, o mal nascesse dentro dele. E nós também, como seres humanos, não fomos criados para ser mal. O ser humano não é uma obra má, mas é uma obra que era para refletir a imagem e semelhança de Deus. Mas permitimos que o mal brote dentro de nós. E as consequências é o que a gente percebe no mundo. Outro ponto importante para nós é compreender a respeito do reino de Deus. É entender o reino de Deus e essa relação, né, a nação de Israel e a igreja. Então, né, o que o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja, eles têm em comum, ou como eles se relacionam. Né? Nós percebemos, né, apesar de o ser humano ter escolhido um caminho, né, que não era aquilo que Deus escolheu para ele, né? O ser humano ele escolheu um caminho errado, né? Deus deu a opção. Ele botou lá o primeiro casal, disse: vocês podem se alimentar de todas as árvores do jardim, mas tem essa árvore que está aqui no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não comem, e nem toquem nela, porque vão morrer. Satanás iludiu, né, Eva iludiu Adão, eles se deixaram levar por aquele pensamento de que Deus estava impedindo eles de usufruir de alguma coisa. Eles escolheram um caminho errado e arcaram com as consequências. Mas nós percebemos que mesmo o ser humano tendo se afastado de Deus, né, ter escolhido um caminho errado e em consequência disso, né, sofrendo, né, as consequências, né, colhendo, né, as consequências das suas escolhas, nós também percebemos Deus se aproximando, o desejo de se aproximar novamente, de reatar, né, de obter essa comunhão novamente com a humanidade. Então nós começamos a perceber isso, né, mais nitidamente, por exemplo, com a escolha de Abraão. Né? Quando Deus escolhe Abraão e diz que dele faria uma grande nação,
né, e através dele abençoaria todos os povos da terra, ali Deus começa a trabalhar essa ideia de se manifestar para o mundo. Quando a gente lê o Antigo Testamento, por exemplo, né, o Antigo Testamento nada mais é do que o relato, né, de um povo escolhido, de uma nação escolhida se relacionando com Deus. Ali está todos os erros que Israel cometeu, todas as maneiras que Deus usou para corrigir Israel, né, todas as profecias, né, que foram lançadas e cumpridas e ainda por cumprir, nada mais é do que o relato do relacionamento daquela nação com Deus. E quando nós lemos, né, esse relato, nós compreendemos, nós entendemos, nós aprendemos mais de Deus, como Deus é, o que Deus se agrada, o que Deus não se agrada. Né? Então, através, né, de Israel, Deus se manifestou ao mundo. Foi o primeiro passo, vamos dizer assim, numa série de passos para reatar novamente com a humanidade e levar a humanidade a um reino pleno, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. A igreja ela é a continuação, vamos dizer, desse processo. Né? Israel foi escolhido e através de Israel Deus se manifestou ao mundo. Né? Algumas pessoas, nações, odiavam Israel, outras admiravam Israel pela forma como que Deus se manifestava a ela. Independente da forma como isso acontecia, né, as nações conheciam a Deus, né, através, né, de Israel, da forma como Deus se relacionava com Israel. Não é diferente, né, da igreja. Né, através da descendência de Davi, através de Israel, da onde vem Cristo, né, inicia-se ali a igreja, com o intuito não só agora de se relacionar com um povo mais restrito, mas agora, né, levar esse relacionamento, né, a todos os povos, todas as raças, etnias e línguas, através da igreja. Então, através de Israel, da igreja, Deus se manifesta ao mundo, expressa quem Ele é, que nós vamos ver um pouquinho melhor mais para frente. Então, nessa primeira parte, né, o que nós vimos? Que a Escritura revela, né, que a universalidade do reino de Deus, ou seja, o reino de Deus ele é universal, né, ele governa sobre todo o universo, não está restrito a um grupo específico de pessoas, a um lugar específico, mas a todo o universo. Deus ainda tem o controle de todo o universo. E também um pouquinho sobre o propósito de Israel e da igreja. O segundo tópico dessa lição, né, a igreja e as dimensões do reino de Deus. O primeiro ponto importante que para nós trazer aqui a respeito, né, da igreja, né, e a dimensão do reino de Deus, né, é o reino de Deus como uma realidade presente. Né? O reino de Deus é uma realidade presente. Às vezes é complicado, às vezes, de ver isso, às vezes a gente tem um entendimento um pouco equivocado, mas tem uma passagem na Bíblia que ajuda muito a gente a entender o que é isso, o que significa isso, quando Jesus disse, é chegado a vós o reino de Deus. Em João 3, né, um certo homem, Nicodemos, né, um maioral, né, do povo, um mestre que ensinava as Escrituras, né, com bastante renome, muito conhecido, respeitado. Alguém conhecedor das Escrituras, que esperava a manifestação do Messias, ele viu o ministério de Jesus e via nele algo diferente. Então ele vai à noite, né, meio escondido, para ninguém ver, falar com Jesus. E ele começa dizendo, sei que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com ele. E Jesus, conhecedor do coração, né, da real intenção de ele estar ali, ele diz, em verdade vos digo, quem não nascer de novo, né, não pode ver o reino de Deus. Né? E Nicodemos, mas como nascer de novo? Né? Vou voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente, sendo eu já velho?
E Jesus ele fala novamente: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o reino de Deus é algo que acontece que dentro de nós, é uma escolha pessoal, né? um desejo pessoal, uma vontade pessoal, uma decisão pessoal de estar debaixo, né, do jugo de Deus, querer fazer a vontade de Deus. É algo que eu decido. Enquanto no Antigo Testamento nós percebíamos que o reino de Deus era mais exteriorizado, né, o reino de Deus, né, sobre Israel, né, o governo de Deus sobre Israel era mais exteriorizado. Agora no Novo Testamento nós vemos que o reino de Deus ele não vem com uma aparência visível, né, mas ele veio para reinar no coração daquele que deseja que ele reine. Então o reino de Deus ele está naquele que aceita esse reino. Porque Deus não quer apenas, né, pessoas que estejam sobre o governo dele, porque são obrigadas a estar, porque todo mundo está, mas querem pessoas que estejam sobre o governo dele, que desejem realmente estar. Então isso mostra que a transformação, né, aquele reino que era mais exteriorizado, né, onde, né, as nações olhavam e viam, né, a glória de Deus se manifestando na nação de Israel, né, como Deus fazia feitos extraordinários, como Israel vencia grandes batalhas e como Deus às vezes punia Israel pelos seus pecados, seus desvios. Agora, através da igreja, né, mostra algo que inicia dentro de si mesmo, uma transformação interior, né, um desejo interior de fazer a vontade de Deus. Então, o reino de Deus ele não veio assim, né, para ser visível nessa forma assim, de governo que a gente conhece, mas ele veio para governar o coração daquele que deseja estar debaixo do jugo de Deus, né? Então, aquele que nasce de novo e tem outras passagens, por exemplo, tem uma passagem também bastante conhecida, um capítulo todo, né, que nos ajuda a entender, né, o que é o reino de Deus, né? Mateus 13 traz várias parábolas onde Jesus ele tenta explicar um pouco assim a respeito do que é o reino de Deus, né? Uma delas ele fala sobre um semeador que saiu para semear, né, e uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra caiu num terreno que estava cheio de pedra, pedregoso, o outro no meio de um terreno que tinha espinhos, e outro caiu em terra boa, né, aquele que caiu no meio do caminho, terra dura, a semente nem germinou, as aves vieram e comeram, o outro caiu em terreno pedregoso e não conseguiu fazer raízes profundas e o sol matou, e outro caiu no meio do espinho, até nasceu tal, e começou a dar fruto, mas os espinhos sufocaram. Isso mostra o resultado da palavra de Deus, né, do evangelho no nosso coração, né? Aquele que permite, né, que o evangelho ele se transforma, ou melhor, que ele germine e se transforme em frutos de frutos e experimenta esse reino de Deus, né? Outra parábola nesse mesmo capítulo é que assemelha o reino de Deus a uma rede, por exemplo, lançada, que traz toda espécie de peixe. Depois, quando chega recolhida, ali é escolhido, os bons são colocados, né, são guardados e os ruins são jogados fora, né? Então, o evangelho de Deus, o reino de Deus, ele lança essa rede, né? Não é porque enche a igreja que todos serão escolhidos, são bons, né? Essa rede, ele traz toda a espécie, né, toda espécie de peixe, toda espécie de pessoas, mas nem todos aqueles que são colhidos por essa rede do evangelho realmente serão aptos a entrar no reino de Deus, até porque nem todos que foram atraídos decidiram nascer de novo, nascer na água e do Espírito. Outra passagem, outra parábola dessa mesmo capítulo é que assemelha, por exemplo, a um homem que encontrou
num campo lá um tesouro. Ele esconde, vai lá e compra aquele campo, né, simbolizando, né, alguém que descobre, né, em Cristo esse valor inestimado, esse tesouro, né, e resolve se desfazer, por exemplo, de toda a sua vida passada, desistir de tudo aquilo que era, né, deixar a velha vida para trás e adquirir aquela vida nova. Né. Outra é um negociador de pedras preciosas, que estava em busca sempre de pedras valiosas, né? E a gente encontra muita gente, às vezes a gente é assim, está sempre em busca de algo, algum significado superior na vida, né? Algo espiritual. Em vários lugares a gente busca um sentido da vida, um propósito para a vida. Muitas pessoas buscam assim algo de valor além do material. Muitas pessoas são assim, né? Muitas pessoas buscam essa coisa assim valiosa. Não, tem algo mais valioso do que o material, né? E acabam adquirindo várias pedras preciosas, mas quando se deparam, né, com o reino de Deus, né, e o valor inestimado, se desfazem de tudo o restante e adquire essa pedra. Então, são várias ilustrações que dão uma ideia do que é o reino de Deus. Né, o reino de Deus que ele não vem numa aparência visível, mas ele tem o propósito nessa dispensação de começar dentro do nosso coração, uma transformação interna. Se manifesta exteriormente, como nós vamos ver, mas é internamente. Outro ponto importante, né, aonde está o reino de Deus, né? A gente costuma assim pensar, né, aonde está o reino de Deus? Então, o reino de Deus ele não está limitado a um espaço geográfico, como a gente costuma, né, perceber um país que tem um território, um reino que tem um espaço lá territorial, ou um conjunto, um conglomerado de edifícios, de prédios, de coisas materiais, de bens, de tesouros, né? Não é nenhum um domínio político, não é uma forma de governo, ou esse ou aquele, ou comunista, ou capitalista, ou parlamentarista, ou presidenciável, não é nenhum tipo de governo, né? Mas trata daquilo que está dentro de nós. O apóstolo Paulo ele fala, tem uma passagem em Romanos 14, 17, que nos ajuda a entender um pouquinho, talvez que é isso, né? Ele fala, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, né, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então o reino de Deus ele está manifestado aonde se dá liberdade para ele se manifestar. Né, no coração daquele que dá liberdade e no meio, né, daqueles que dão liberdade para se manifestar. Então o reino de Deus ele não está limitado a um grupo específico de pessoas, um espaço específico, né, mas aonde se dá liberdade para se manifestar. Né, a igreja como corpo de Cristo ele propaga, né, o reino de Deus, né, na terra. Então, quando nós permitimos, né, ou desejamos que esse reino se manifesta em nós, né, através de justiça, paz e alegria, através dos frutos do Espírito, ou como queira, do fruto do Espírito com as suas facetas, quando a gente permite que isso se manifeste em nós, né, esse se manifestar torna o reino de Deus visível ao restante do mundo. Né? Então, o reino de Deus ele está onde existe um coração disposto a permitir que ele se manifeste. Um outro ponto importante, né, a respeito, né, da dimensão. A dimensão do reino de Deus e a igreja. O reino de Deus é como a realidade futura. Né? Então nós sabemos que o reino de Deus ele existe, ele está no meio de nós, ele está presente, né? Se manifesta em nossas vidas. Mas ele também é futuro. Apesar de nós experimentar um pouco do reino de Deus hoje, nós não vivemos a plenitude do reino de Deus. Né? Mesmo no período milenar, né, como o nome sugere, né,
milênio, né, mesmo no período milenar onde Cristo vai reinar e vai imperar uma justiça, né, algo nunca visto, mesmo ali nós não vamos experimentar, né, a plenitude do reino de Deus. Né, a plenitude do reino de Deus nós vamos só experimentar de fato, né, lá na consumação de tudo, Apocalipse 21, né, quando diz, né, que haverá novo céu e nova terra. Então, partindo do nosso ponto hoje, onde nós estamos, né, nós estamos nessa dispensação da graça da igreja, onde Deus está se manifestando ao mundo através da igreja. Nós vamos passar por um período de grande tribulação, né, onde vai se manifestar, né, o anticristo, onde ele vai dominar, a igreja será arrebatada, e depois disso o milênio, onde haverá um governo do próprio Cristo na terra, né? E depois de tudo isso consumado, é que então nós vamos experimentar, né, o reino de Deus em sua plenitude. Então, o reino de Deus não é apenas algo presente hoje, não é algo só do agora, mas o agora, o reino de Deus agora é apenas, né, uma pequena amostra, um pequeno deslumbre daquilo que nós vamos experimentar no futuro. Né? O apóstolo Paulo, ele disse que, quando arrebatado ao terceiro céu, ele disse que viu coisas que não podia falar, e coisas insondáveis. Então, aquilo que nos aguarda é muito maior do que aquilo que nós experimentamos. Né? Então, o reino de Deus, ele não é algo apenas presente, mas ele é algo futuro. E é esse futuro que a gente aguarda. Né? Nesse mesmo capítulo de Apocalipse 21, né, quando Deus, através de João, fala que haverá novo céu e nova terra, ele continua dizendo, então não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Tudo isso que nós vimos no mundo e às vezes nos deixa indignado, ou que nós mesmo como igreja experimentamos, porque ainda estamos no mundo, né, nós vamos experimentar na plenitude só lá na consumação de todas as coisas. Então, hoje mesmo como igreja, mesmo experimentando o reino de Deus, mesmo, né, tendo essa comunhão, esse contato com Deus, né, tendo a convicção de que Deus existe, experimentando a paz, o gozo, a alegria que vem através, né, do Espírito Santo, isso é apenas algo pequeno, perto da plenitude que nós vamos experimentar lá na consumação, no reino eterno, né, com Deus. Né? Hoje ainda nós passamos por dor, sofrimento, mesmo estando em Cristo. Mas quando se consumar tudo, e é isso que Deus vem implementando, desde lá de Abraão, quando ele chama um povo para se tornar uma nação e se manifestar ao mundo, e através de Cristo, quando ele funda a igreja, inicia a igreja, né, e proclama, né, esse evangelho, essa mensagem para todo mundo, até a grande tribulação, onde ele permite, né, que o mundo experimente o governo do anticristo, e depois a volta de Cristo e o reino milenar com a justiça de Cristo e a transformação que haverá na terra, né, todo esse processo é para preparar aqueles que querem para um governo, um reino eterno, né, pleno, que acontecerá só lá na consumação de todas as coisas. Essa é a nossa esperança, é isso que nós aguardamos. Então, o reino de Deus, ele não é apenas presente, mas ele é algo que uma realidade futura. Então, resumindo, né, esse segundo tópico, o reino de Deus, ele possui uma dimensão presente, mas também uma dimensão, né, futura, escatológica. E é isso que a gente tem que ter em mente. Deus não gosta do sofrimento do mundo, né? Mas Ele deu a oportunidade para que esse sofrimento se transformasse numa eternidade. É porque às vezes a gente fica apegado aos anos que a gente passa aqui nessa terra, né? Por mais que a gente viva 50, 60, 100 anos, eu não sei, mas não é nada perto da eternidade. Porque o ser humano, ele foi criado para viver eternamente. Então, tudo isso é insignificante perto da eternidade. E Deus deu a oportunidade. Né? Quando Cristo veio e morreu, né, ele se entregou por toda a humanidade.
Infelizmente, nem todos aceitaram ou aceitam isso, ou querem essa mensagem, ou abraçam essa mensagem. Mas a oportunidade está para todos. E nós que estamos em Cristo, nós não nos apegamos apenas ao reino de Deus que se manifesta em nossas vidas, no nosso meio, nesse tempo presente, mas principalmente no reino futuro, escatológico, que se cumprirá. Entrando no terceiro tópico, a igreja no contexto, do reino de Deus. Ou seja, qual é o papel, que a igreja tem nesse contexto do reino de Deus? Qual é a distinção, primeiro ponto para nós meditar, qual é a distinção entre a igreja e o reino de Deus? A primeira coisa, a igreja faz parte do reino de Deus, mas a igreja não é o reino de Deus. A igreja está contida nesse reino, quando permite, quando quer, mas não é o reino de Deus. E a igreja também não experimenta, como nós vimos, a plenitude do reino de Deus. Nós temos uma pequena amostra disso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz que hoje conhecemos em partes, mas um dia conheceremos como nós somos conhecidos. Ou seja, diante de Deus nós somos desnudos, Deus nos conhece na nossa plenitude, mas apesar de nós buscar Deus e Deus se revelar através da sua palavra, por mais que a gente conheça Ele, a gente conhece só em parte. Mas um dia nós vamos conhecê-lo como nós o conheceremos assim como Ele nos conhece. Mas hoje nós conhecemos apenas em parte, através da manifestação do reino de Deus no nosso meio. Então, a igreja não é o reino de Deus, ela pertence ao reino de Deus, está contido nesse contexto. Segundo ponto, a igreja é a expressão do reino de Deus. A igreja é um projeto de Deus, assim como Israel foi um projeto de Deus, foi escolhido para se manifestar ao mundo. Às vezes é comum a gente pensar assim, mas Deus escolheu Abraão em vez de tantas outras milhares de pessoas, Por que Abraão, parece tão seletivo, Mas a escolha de Deus não é apenas unidirecional, Não basta Deus apenas escolher, a pessoa tem que escolher a Deus, Abraão estava com o coração disponível, para escolher a Deus. É assim como hoje, Deus permitiu a salvação a todos, mas nem todos querem. Então, quando a igreja é chamada, é fundada através de Cristo, é um projeto de Deus, o objetivo principal da igreja é manifestar o reino de Deus. E quando a gente pensa assim, dá até um pesar, a ideia de que nós somos responsáveis pela expressão do reino de Deus. Ou seja, as pessoas verão o reino de Deus através da minha vida ou da nossa vida. Como se expressa isso? E quando eu penso assim, como as pessoas me veem, as pessoas no meu contexto social, no meu contexto do dia a dia, nos ambientes em que eu frequento, que eu passo, será que as pessoas que olham para mim, elas veem a expressão do reino de Deus? E quando a gente fala aqui da expressão do reino de Deus, não estamos falando de uma forma de vestimenta, numa forma de comprimento, nós estamos falando num estilo de conduta de vida, nos princípios, valores de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e deseja que a gente viva de acordo com seus princípios e seus valores, que a gente demonstre isso, não porque quer que as pessoas vejam, mas porque a gente vive isso. Será que aonde eu passo,
né, a minha vida, a minha conduta, os meus princípios, os meus valores, aquilo que acredito, aquilo que eu defendo, a forma com que eu vivo, será que reflete o reino de Deus? Será que reflete tudo aquilo que nós encontramos na palavra de Deus? Porque quando nós lemos tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, nada mais é do que um relato do relacionamento de Deus com um grupo de pessoas, né? E através desses relatos nós compreendemos, né, nós compreendemos um pouco da mente de Deus, né? Como Deus quer que a humanidade viva, né? Quais são os valores que Deus quer que a gente tenha, defenda, né? Aquilo que a gente expresse, né? Será que eu estou sendo, né, essa expressão do reino de Deus? Então, apesar de o reino de Deus ele não vir com a aparência visível, né? Ele não veio assim como os judeus daquela época esperavam, né, que o Cristo vinha e reinasse, como vai ser no milênio, né? Mas veio para reinar um processo interior. Mas apesar de ele não ser visível, não ter vindo nessa aparência visível, a igreja ela foi escolhida, né, ela foi chamada, assim como Israel, para expressar, né, o reino de Deus. Então, será que nós temos sendo isso, né? O terceiro ponto para nós está fechando essa parte aqui, a igreja e a mensagem do reino de Deus. A igreja, então, ela é porta-voz, né, da mensagem do reino de Deus na terra. Ser porta-voz não é apenas eu ler a Bíblia, ou eu pregar, ou eu entregar um folheto. Tudo isso é válido e Deus usa isso como mecanismo para, né, levar a mensagem de Deus, mas ser porta-voz do reino de Deus, ele é muito mais profundo que isso, né? Jesus, em certa ocasião, ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, é algo que está dentro de nós. Não é apenas algo que a gente fala da boca para fora, né? Não é apenas... Porque a Bíblia hoje você encontra para comprar em todas as livrarias. Você entra na internet e encomenda uma Bíblia, né? Você tem à disposição, ninguém é impedido de ler ela, todo mundo pode ler ela, mas nem todos assimilam ela e têm ela como, né, uma fonte de vida dentro de si. E Jesus, então, ele diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, aquele que, né, absorveu a palavra de Deus como um princípio, como algo para fazer parte de si mesmo, se torna um porta-voz, porque do seu interior flui rios de água viva. Então, a igreja, ela foi escolhida para ser a mensageira, né, a porta-voz, né, dessa mensagem do reino. E aonde essa mensagem ela chega, né? Essa passagem, né, sobre a água viva, né, ela é bastante assim profunda, né? Tem uma passagem no Antigo Testamento onde, né, Ezequiel fala sobre, né, as águas, né, que purificam, que saem do trono, um rio que se forma e sara a terra onde havia só morte e tal, né? Fala dessa capacidade que a água tem de trazer vida, né? Então, o ser humano ele foi dotado dessa capacidade de levar a vida de Cristo, né? Essa vida que está em Cristo, né? O reino de Deus, né, que se manifesta através da igreja, né? Né? Tem mais do que algo visível, mas ele tem aonde a mensagem chega, ela tem esse poder de transformar a vida, de transformar o interior. Exemplificando, para ficar às vezes mais fácil de ser compreendido, né? Uma vez estava assim num terreno, estava um serviço assim, no fundo tinha um
pé de laranja, aquelas de pocã, e bem assim, chegava a ser alaranjada, assim, bem madurinha, tal, e chamava a atenção, assim, a pessoa ficava com, né, desejo de ir lá e comer uma laranja, né? E a igreja, o cristão, ele foi chamado para ser uma árvore assim frutífera, sabe? O fruto do Espírito, paz, longanimidade, temperança, autocontrole, domínio próprio, todos esses frutos do Espírito, a paz de interior, né, as pessoas estão sedentas por isso, né, e elas às vezes passam pela nossa vida, às vezes até procurando algum fruto e não acham, né, esse fruto que alimenta, né? Então, ser portador do reino de Deus, ser porta-voz dessa mensagem do reino de Deus, ter em nós esse fruto do Espírito que sacia, né, a fome, a sede de todos aqueles que passam pela nossa vida, que passam por nós. A pessoa sedenta de paz, de alegria, pelas lutas do dia a dia, pela tribulação, enfim, esse mundo que a gente olha e vê tão horrível, tão pesado, e as pessoas têm sede de algo que sacia sua alma. E a igreja, ela foi escolhida para ser porta-voz de tudo isso. Então, ser porta-voz da mensagem do reino de Deus é ser uma árvore onde eu tenho esses frutos do Espírito. E todo aquele que passa por mim, né, encontra em mim frutos que saciem, né, a sua necessidade, encontre essa água que sacia a sua sede. É isso que nós fomos escolhidos para ser. E é pesado, né, quando a gente pensa assim, né? Então, um resumo, né, desse terceiro tópico. O reino de Deus é mais amplo, né, envolve todos os povos, então não é restrito a um povo apenas, né, como Israel, por exemplo, mas a igreja, né, ela tem o objetivo de alcançar todos os povos. E a igreja, ela foi chamada, né, ela foi escolhida para manifestar, né, o reino de Deus e ser porta-voz dessa mensagem. Então, para concluir, né, essa lição, então, uma pequena conclusão, um pequeno resumo. Primeiro, né, Deus é soberano, o reino dele é universal, né, apesar de nós olhar e parecer que ele não está no controle, mas ele está no controle. Segundo, o reino de Deus ele não é apenas presente, mas ele é também futuro, escatológico. Nós experimentamos ele hoje, mas em pequena porção. O nosso alvo é a plenitude do reino de Deus, que experimentaremos, né, na consumação de todas as coisas. E segundo, né, assim como Israel teve seu propósito de manifestar, né, a glória de Deus, né, o reino de Deus ao mundo na sua época, a igreja também hoje, né, foi chamada, escolhida para manifestar, né, o reino de Deus na terra. Amém? Espero que você tenha absorvido alguma coisa, que essa palavra possa abençoar a sua vida de alguma forma. Te peço que você dê um like, se você gostar, o dislike, pode estar comentando, compartilhando essa lição, né, e as futuras lições, possa estar se inscrevendo no canal, para que quando a gente gravar uma outra lição, você receba a notificação, né, e que Deus te abençoe. Eu estou orando agora, né, por você. Pai, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, por mais essa oportunidade, que essa palavra ministrada e que a Tua palavra que é viva e eficaz possa alcançar, Senhor, os corações de todo aquele que estiver ouvindo ou que for ouvir agora, no futuro, que o Senhor possa abençoar essa vida e essa palavra possa se tornar aquilo que o Senhor disse, água que sara, que transforma, que possa saciar a sede, a fome daquele que estiver ouvindo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, de experimentarmos um pouquinho do Teu reino, esse reino que nós aguardamos, né, no futuro pleno. É o que nós te pedimos, Senhor.
e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.